Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Túlio Squinazzi, sou fisioterapeuta e no vídeo de hoje, gente, quero falar com vocês para um assunto que já vem há muito tempo que eu quero falar, tá? Para gravar esse vídeo, para a gente poder debater um pouco, entender até onde a internet está levando a gente como profissional de saúde, tá? Então, muito prazer, sou fisioterapeuta, sou osteopata, sou quiropraxista, criador desse canal. Pode também nos acompanhar no Spotify ou no Deezer, nos streams que você acompanhar, como no podcast Fisioconsciência. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui uma reflexão, trazer um pouco da vida real de um clínico, do dia a dia que está ali no consultório, inclusive é onde gravo aqui com vocês, para falar um pouco do que está acontecendo, né? Esse ano é um ano muito especial, faço 10 anos de formado, e por coincidência, tirei umas férias que há muito tempo eu não tirava, viajando, fazendo 2 viagens, uma emendada na outra. E aí, quando eu cheguei para voltar para os atendimentos, recebi um questionamento de uma paciente minha, falando que eu estava mais blogueiro nas viagens do que quando eu estava, quando no meu dia a dia, né? Que eu estava sendo muito mais ativo nas redes sociais do que no meu dia a dia clínico. Isso me chamou muita atenção e até brinquei com ela que, pô, eu chegava lá, via um lugar bonito, uma paisagem bonita, tirava foto, postava e nem mexia mais no celular. Que até pelo contrário, eu mexi muito menos no celular do que geralmente eu mexo. Até porque a gente aqui está o tempo todo tentando resolver mil coisas, paciente falando, é alguma coisa de outras empresas, é aluno, enfim, são uma série de situações que acaba que a gente fica mexendo muito no nosso telefone, né? Então, acaba que eu acho que é o algoritmo da própria rede social que, vendo que era um lugar diferente, enfim, e estava entregando mais. Mas aí, quando ela questionou isso, eu fiquei pensando, né? Caramba, como realmente a rede social faz parte, né, do profissional de saúde, né? É uma pressão que hoje, mais que nunca, qualquer profissional de saúde, seja ele médico, seja ele dentista, seja fisioterapeuta, seja psicólogo, enfim, recebe essa pressão de ter que estar o tempo todo ativo nas redes sociais, né? É como se ele valesse aquilo que ele posta, aquilo que ele é na internet, né? E isso, para muitos que têm um senso mais introspectivo, aquela pessoa que não gosta tanto de se expor, acaba que ela pode ser um excelente profissional, mas vai ter sérias dificuldades de se manter no mercado, de ter seu próprio negócio, caso ele não queira ou tenha dificuldades de estar nas redes sociais. E isso é um fato, né? A gente vê isso. Quer dizer que quem é introspectivo, quem não quer estar na internet, não vai ter sucesso, não vai conseguir desenvolver trabalhando para si na área de saúde? Não, não quer dizer isso. Mas sabemos que vai ter ali sérias dificuldades, porque o mundo hoje te cobra de um jeito absurdo para que a gente esteja ativo aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, enfim. E aí, quando a gente para ver, gente, o que está acontecendo hoje em dia, as bizarrices que muitos profissionais estão cometendo, é triste. Realmente é triste e desmotivante até você abrir o seu celular e tentar ali consumir alguma coisa que preste, porque você vai ter que ralar muito. É muita gente se vendendo a todo custo, né? E trazer até essa reflexão, porque eu acredito que tem muitos aqui que estão na faculdade, que são recém-formados, que estão ali entre seus 5 anos, ou que já têm mais tempo, assim como eu, na estrada, na profissão, que acaba que a gente fica meio que desmotivado, né? Poxa, será que eu tenho que agora ficar me passando por isso? Será que eu tenho que me vender a qualquer custo, né? E assim,
o que eu já vi de coisas conversando com outros profissionais, tá? Nutricionistas, médicos, dentistas, enfim. Situações como, prestem bem atenção, pessoas que sublocam salas e aí muitas vezes não tinha pacientes naquele horário, ou que tem uma própria sala lá e não tinha paciente, aí essa pessoa levava várias roupas diferentes, porque aí fazia um story de um jeito, depois gravava outro story com outra roupa para dizer como se fosse outro dia, fazia várias fotos diferentes, como se tivesse mostrando um dia a dia que não necessariamente ela está atendendo, está trabalhando, mas para dizer que na rede social ela está trabalhando. Tá entendendo o nível de loucura que as pessoas estão? E isso eu ainda acho que é o, o início, né? O mais simples. Porque para mim, as coisas começam a ficar pior quando esse tipo de pessoas ficam pedindo para que o paciente já pegar o telefone e chegar assim com o paciente, ó, faz um depoimento aí para tu dizer o que é que tu achou da nossa consulta. Cara, tem paciente que não se sente confortável, né? Ou então aquela pessoa que está menos preocupada com o atendimento do paciente e ficar o tempo todo ali filmando ela só para dizer que está atendendo. E aí esse para mim é o outro nível de loucura, né? Esse é outro nível que as pessoas, pô, pode ter um paciente no dia, mas ele vai querer fazer todo tipo de filmagem só para mostrar ali, gente, como eu estou fazendo isso e aquilo e tal, estou atendendo, enfim. Outro também já começa a cada vez piorar, né? Outro tempo piorando é quando você vê um nível de desespero, é quando as pessoas começam a querer fazer os network. É quando ela começa a pagar academia cara só para dizer que está no meio da high society, para tentar fazer ali seu network, para você atender pessoas famosas, pessoas ricas, de um poder aquisitivo diferente. Pessoas que começam a vender sua alma para influenciadores, sabe? Para médicos, no caso, como fisioterapeuta, para você ficar babando o ovo do médico, para ele te mandar paciente, e você fazer mil stories com um paciente que ele mandou para você, ou que ele nem te conhece, mas disse que foi um médico tal que fez a cirurgia dele, aí você já fica marcando a arroba do cara, enfim, só para o cara falar, nossa, eu vou ficar mais mandando um paciente para esse cara. Sim, essas técnicas baratas de marketing, né? E aí as coisas só vão piorando, né? E assim, gente, nesses anos de, de trabalho, contando os de estágio, que eu estagiei ainda durante a faculdade muito cedo, estágios extras curriculares, tá? Porque até falo que o curricular é muito tranquilo, os estágios dentro da faculdade são muito tranquilos, mas os extras curriculares que eu participei, cara, foram experiências fantásticas e, e tudo aquilo ali fez realmente um aprendizado muito grande para mim. Aí você começava a conviver com paciente de verdade, com profissionais que estavam num nível muito mais elevado que você. E algumas coisas vão me chamando a atenção, e até hoje você vai vendo assim, caramba, realmente faz sentido. Que muitos dos bons profissionais, daqueles que são extremamente um certo sucesso na profissão, aqueles que não estão precisando vender a alma para poder estar atendendo, aqueles que não estão precisando se vender a todo custo, né? São aqueles que menos se vendem. É aqueles que você mal vê de fato atendendo. Você pode até ver alguém repostando com ele, mas ele atendendo é difícil. Porque eu vou te contar uma coisa, pessoal. Eu falo isso com total vivência, tá? A gente sonha em ter agendas lotadas. A gente sonha por isso. Quem aqui nunca sonhou?
E quem é que não sonha em ter agenda lotada? Mas eu posso falar para vocês que a agenda lotada, ela é boa até o segundo, terceiro dia no máximo na semana. Depois, você está morto, você está cansado, você já não consegue raciocinar direito. Teu corpo está exausto, sabe? E aí essa esperança, essa crença de você ter que achar que tem que estar atendendo muita gente, cara, isso não é saudável. E eu falo que quando eu tô com muitas vezes a agenda lotada, eu falo, gente, isso não é saudável. Não é saudável. Eu tô fazendo isso porque ainda fisicamente eu tô aguentando, mas não é saudável. Muitas vezes chega na sexta-feira, eu só quero, quando acaba os atendimentos, cara, eu só quero descansar. E sabe quantas vezes, sabe quantos stories às vezes vai ter? Um story quando eu chego, pode ter alguma marcação ali de algum paciente, um ou dois stories, depois quando eu tô indo embora. E às vezes vai ter aquele fisioterapeuta, aquele profissional de saúde que passou o dia se filmando, dando uma aula, explicando várias e várias coisas. Cara, isso muitas vezes esse cara não atendeu ninguém. Tem uma agenda extremamente vazia, por isso que ele tem tempo para fazer isso. Então, assim, tudo isso que eu estou dizendo é que não há como. Eu sei que existe essa doença da comparação. Existe essa doença da comparação. Eu sei que muitos de vocês se comparam com os profissionais na internet, mas tente observar naqueles que de fato são bem-sucedidos. Quantos stories muitas vezes ele faz durante o dia? Quantas vezes estão se vendendo durante o dia? Observem, sabe? Porque isso vai fazer todo sentido para vocês. E vocês vão perceber que a rede social, a gente tem que também saber jogar o jogo. A rede social existe por aí. Porque se você quiser comer um restaurante, a primeira coisa que você vai fazer é olhar a rede social dele. Se você vai para um profissional ou você quer tentar ver alguma informação, a primeira coisa que você vai na rede social. A gente sabe que a rede social existe e que a gente tem que jogar o jogo dela. Porém, você saber jogar o jogo é uma coisa. Você saber utilizar ela de maneira sadia para sua mente é uma coisa, certo? Mas você ser adoecido por ela e você viver uma mentira, que é o que 90% das pessoas vendem, principalmente profissional de saúde, é outra totalmente diferente. Então, assim, pessoal, conselho que eu quero dar para vocês: não adoeçam por conta das redes sociais. Utilizem ela de fato para consumir bons conteúdos, para você mostrar o seu trabalho, mas nunca se comparar com ninguém. Porque eu posso falar para vocês com toda certeza do mundo que eu conheço diversas pessoas que são altamente aí conhecidas na internet e atendem muito menos do que muitas pessoas que nem aparecem. E que ganham muito menos do que pessoas que pouco aparecem. Escutem o que eu falei, pouco aparece, porque ainda assim tem que aparecer de alguma forma, né? E aí, gente, fica já essa dica para o primeiro vídeo de 2026. Esse vídeo que já para iniciar o ano, para aquela pessoa que está meio que desmotivada, ou então está muito motivada para fazer diferente. Cara, primeiro passo, pode produzir seu conteúdo, produza, é importante, trazer boas informações até para educar as pessoas, até porque tem muita gente postando muita coisa aí que não é verdade, enfim. A gente também se posicionar como fisioterapeutas e mostrar para a população a nossa importância e como nós podemos ajudá-las, isso é importantíssimo. Mas cuidado para não adoecer em cair papinho de guru que vai te ensinar a lotar agenda, guru que diz que vai te ensinar a ganhar 10, 20, 30 mil, tá certo? E pessoas que estão dizendo aí que são bem-sucedidas, que mais no fundo estão atendendo pouca gente ou ninguém. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro vídeo de 2026. Fiquem com Deus, nos acompanhem nas redes sociais. É isso, até a próxima.